Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais diante da vida? Quantas vezes olhou para os seus sonhos, para os planos que carrega no coração, e pensou: isso é grande demais para mim, eu nunca vou conseguir chegar lá? É nesse momento que o inimigo tenta lançar a dúvida e o desânimo. Ele sussurra que você é lento, que não tem força, que sua fé não é suficiente. Mas hoje eu quero trazer uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua caminhada. Deus nunca despreza os pequenos inícios. Na palavra, em Zacarias 4 verso 10, está escrito: pois quem despreza o dia dos humildes terá grande alegria ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deus ama trabalhar no processo, ele se revela nos detalhes, e a sua glória muitas vezes começa em passos que parecem invisíveis aos olhos humanos. Olhe para a natureza, nenhuma árvore nasce frondosa e cheia de frutos no primeiro dia. Tudo começa com uma semente, enterrada no escuro, invisível para todos. Mas dentro dela existe vida, existe promessa, existe futuro. Assim é com você. Talvez hoje você se sinta apenas como uma semente, escondido, não reconhecido, sem frutos aparentes. Mas o céu já enxerga a árvore que você vai se tornar. Nós vivemos em uma geração que ama resultados rápidos. Queremos que tudo aconteça agora, respostas instantâneas, conquistas imediatas, portas abertas na mesma hora que oramos. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e cada pequeno passo que você dá, cada oração feita no silêncio, cada lágrima derramada no secreto, cada atitude de fé quando ninguém está olhando, tudo isso está sendo usado por Ele para construir algo muito maior do que você pode imaginar. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Davi não começou como rei. Ele começou cuidando de ovelhas no campo, em uma função desprezada e solitária. José não começou governando o Egito. Ele começou como um menino rejeitado, vendido como escravo, esquecido em uma prisão. Jesus não iniciou seu ministério fazendo milagres diante das multidões. Ele nasceu em uma manjedoura, cresceu em silêncio, viveu anos escondido até a hora de ser revelado. E sabe o que tudo isso nos ensina? Que os pequenos passos fazem parte do processo da grande obra que Deus tem preparada. Quando você acha que está parado, mas está avançando, talvez você se sinta travado, como se nada estivesse acontecendo em sua vida. Mas eu preciso te dizer, até quando você não percebe, Deus está te movendo. Imagine uma criança aprendendo a andar. Para os pais, cada passo, mesmo trêmulo, é motivo de festa. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele celebra cada passo que você dá na direção de Deus, mesmo que ainda seja pequeno, mesmo que ainda seja incerto. Não despreze os pequenos passos de fé que você tem dado. A oração que você faz antes de dormir, mesmo cansado. A leitura de um versículo no meio da correria do dia. O perdão que você liberou, mesmo com o coração ferido. A decisão de não desistir, mesmo sem ver resultados imediatos. Essas atitudes parecem pequenas, mas no reino de Deus, elas têm um peso eterno. Uma palavra de esperança. Hoje, Deus te chama a enxergar o valor do processo. Não corra na frente de Deus. Não queira acelerar o tempo. Os pequenos passos de hoje são os alicerces da grande história que Ele está escrevendo na sua vida. Não é sobre a velocidade, é sobre a direção. Não é sobre o tamanho da conquista agora, é sobre a fidelidade em continuar caminhando. Lembre-se, um milagre não começa no dia em que acontece. Ele começa muito antes, no silêncio da sua fé, nos passos que você dá sem que ninguém veja. Se hoje você sente que está andando devagar, se sente que sua vida não sai do lugar, guarde isso no coração. Deus não tem pressa em te entregar promessas, Ele tem cuidado em te preparar para recebê-las. Cada passo que você dá na fé, por menor que pareça, é visto por Deus. E lá na frente, quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e perceber: foi naquele tempo de pequenos passos que Deus construiu a minha vitória. Quer ver a sua vida transformada passo a passo? Clique em inscrever-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que traz fé, esperança e oração poderosa. Aqui, cada reflexão é um convite para que você veja que mesmo os pequenos passos, quando guiados por Deus, constroem algo extraordinário. Compartilhe e inspire outras pessoas a acreditarem na obra de Deus em suas vidas. Às vezes, olhamos para a vida e temos a sensação de que nada está acontecendo. Oramos, buscamos, nos esforçamos, mas o resultado parece pequeno demais, quase insignificante. É nesse ponto que muitos desistem.
Mas a verdade é que Deus trabalha de maneira diferente da lógica humana. Ele não começa uma obra mostrando o final glorioso. Ele nos ensina a valorizar os pequenos passos que levam até a promessa. Veja o exemplo de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele cuidava das ovelhas no campo. Ele poderia ter pensado: isso é pequeno demais, eu nasci para algo maior. Mas foi ali, naquele pequeno lugar, enfrentando leões e ursos em silêncio, que Deus estava treinando suas mãos para a grande vitória que mudaria a história de Israel. O mesmo aconteceu com José. Antes de ser governador do Egito, ele foi apenas um sonhador vendido como escravo. Passou por prisões, rejeição e anonimato. Mas cada um desses pequenos passos que pareciam derrotas, na verdade, eram degraus para que ele ocupasse o trono preparado por Deus. E não é diferente conosco. Talvez hoje você sinta que sua vida está parada. Talvez olhe para o pouco que tem e pense: será que isso vai dar em alguma coisa? Mas a palavra de Deus nos ensina em Zacarias 4 verso 10. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas ficará alegre, vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que esse versículo nos revela é que Deus se alegra quando, mesmo em meio ao pouco, nós permanecemos confiando em Deus. Porque para Deus, o pouco não é um obstáculo, é o início. O grão de mostarda é minúsculo, mas dentro dele existe uma árvore poderosa. O pão e os peixes eram insuficientes para a multidão, mas nas mãos de Jesus se multiplicaram. A pequena pedra que Davi lançou foi suficiente para derrubar um gigante. O que para os homens é pequeno, para Deus é matéria-prima de milagre. Porque Deus quer que a glória seja de Deus, não nossa. Ele quer mostrar que não depende da força do braço humano, nem do tamanho dos recursos, mas sim da fé e da obediência. Cada pequeno passo, quando entregue nas mãos de Deus, carrega o poder de abrir caminhos grandiosos. Talvez o seu pequeno passo hoje seja levantar da cama e orar, mesmo cansado. Talvez seja perdoar alguém que te feriu, dar um passo de fé em um projeto, ou simplesmente continuar acreditando. Isso pode parecer pequeno, mas é exatamente assim que Deus constrói grandes histórias, usando a fidelidade diária para forjar a vitória final. Por isso, eu quero te convidar agora a uma oração. Não uma oração qualquer, para te ajudar a entregar cada um desses pequenos passos nas mãos de Deus, e crer que Ele está te conduzindo para algo muito maior. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro em Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes eu tenho desprezado os pequenos passos da minha vida. Quantas vezes, Senhor, eu olhei para o que tenho hoje e pensei que era insuficiente? Quantas vezes eu questionei se realmente o Senhor estava comigo, porque tudo parecia tão pequeno diante do sonho que carrego no peito? Mas hoje, Deus, eu aprendo contigo que o Senhor não despreza os inícios simples. Pelo contrário, é neles que o Senhor manifesta o teu poder. Assim como o Senhor usou uma simples vara nas mãos de Moisés para abrir o mar, assim como o Senhor usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, eu creio que o pouco que eu tenho em minhas mãos será multiplicado pelo teu poder. Deus, eu peço força para continuar. Eu peço fé para não desistir no meio do processo. Eu peço coragem para dar cada pequeno passo confiando que o Senhor está comigo. Eu sei que cada oração que faço, mesmo quando ninguém vê, está sendo registrada no céu. Eu sei que cada lágrima que derramo, mesmo no silêncio do meu quarto, está sendo recolhida pelo Senhor. Eu sei que cada ato de fidelidade que parece pequeno demais, está construindo uma grande história em Ti. Senhor, me ensina a confiar no processo. Me ajuda a não desprezar os pequenos inícios. Me ajuda a enxergar que cada detalhe, cada passo, cada movimento está sendo usado pelo Senhor para me preparar para o propósito que já está escrito para mim. Eu peço, por aqueles que se sentem cansados agora, por aqueles que pensam que não vai dar certo, por aqueles que olham para a própria vida e só enxergam um pouco, só enxergam limitações. Senhor, revela a essas pessoas que o pouco nas tuas mãos é suficiente. Mostra a elas que a semente plantada hoje, mesmo que pequena, vai florescer amanhã em um jardim abundante. Eu peço também, para que todo espírito de desânimo, de desistência e de incredulidade seja quebrado agora em nome de Jesus. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta renascer dentro do coração a fé que move montanhas, a esperança que sustenta nos desertos e a certeza de que o Senhor está escrevendo uma grande história por meio de cada pequeno passo. Senhor, eu consagro ao teu altar cada projeto, cada sonho, cada plano. Eu consagro também as minhas lutas, as minhas lágrimas e os meus dias silenciosos. Eu entrego tudo a Ti, porque sei que o Senhor é especialista em transformar o pouco em muito, em transformar o nada em tudo,
em transformar impossibilidades em testemunhos. E desde já, eu declaro pela fé, eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu não vou desprezar o dia das coisas pequenas. Porque eu sei que o Senhor está comigo, e que cada passo que eu der, por menor que pareça, vai me levar mais perto da promessa. Eu já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você sente que Deus está guiando seus passos, mesmo os mais pequenos? Clique em inscrever-se agora e ative o sininho. Junte-se à nossa comunidade de fé e descubra como cada pequeno gesto, cada oração silenciosa, se transforma em grandes vitórias. Não caminhe sozinho, venha fazer parte desta história de fé que Deus está escrevendo para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, até aqui já entendemos que Deus não despreza os pequenos passos. Já vimos que Ele age nos detalhes, que Ele valoriza aquilo que para o mundo parece insignificante. Agora, eu quero que você imagine comigo a cena mais linda que pode acontecer na vida de alguém, quando o pequeno que você entrega a Deus é transformado em uma vitória que ninguém esperava. É nesse ponto que a fé se torna visível, que a confiança se materializa, e que a promessa ganha forma diante dos olhos. É aqui que você percebe que, mesmo quando não havia força, quando o que você tinha era apenas um fio de esperança, Deus pegou isso e construiu uma história que ninguém jamais poderia apagar. A palavra de Deus nos mostra que o pouco com Deus é muito. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou uma multidão. Você já parou para pensar nisso? Uma criança, com o lanche de um dia, viu o seu pequeno gesto se transformar em um milagre registrado para sempre na história da humanidade. Deus não pediu a ela um banquete, Ele não exigiu algo que ela não tivesse. Ele apenas recebeu o que havia em suas mãos. E quando colocamos o pouco nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Ele transforma. Ele realiza. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, Senhor, eu não tenho muito a oferecer. Eu só tenho passos pequenos, eu só tenho uma oração simples, eu só consigo levantar de manhã e continuar tentando. Mas deixa eu te dizer, é exatamente isso que o céu precisa para abrir as janelas e derramar vitória sobre você. Pense em Davi. Ele não chegou ao campo de batalha com espada, nem com armadura, nem com treinamento militar. Ele chegou com uma funda, algumas pedrinhas e uma fé gigante. Aparentemente, nada ali tinha chance contra um gigante experiente em guerra. Mas aquele pequeno passo de coragem diante de Golias mudou a história não apenas da vida dele, mas de toda uma nação. Pense na viúva de Sarepta. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Para muitos, isso era nada. Para ela, era o suficiente apenas para uma última refeição antes da morte. Mas quando ela decidiu entregar aquele pouco ao profeta Elias, aquele pouco se transformou em abundância que sustentou sua casa até que a seca passasse. Pense nos discípulos. Eles não tinham riquezas, não tinham posição social. Eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Mas ao darem o passo de seguir Jesus, esses pequenos começaram uma obra que alcança gerações até hoje. O pequeno que você oferece pode se tornar eterno. Você entende o que isso significa? O que hoje parece pequeno, o que hoje parece pouco, o que hoje você faz com lágrimas nos olhos, pode ser exatamente a semente que Deus vai usar para fazer nascer um testemunho poderoso. A palavra de Deus nos lembra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16 verso 10. Ou seja, não existe nada que você faça com amor, com fé e com perseverança que Deus não esteja observando. Cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada ato de bondade escondido, cada esforço silencioso, tudo isso é registrado diante do trono de Deus. E quando chega o tempo de Deus, quando chega a hora perfeita, Ele pega o pouco e transforma em vitória que surpreende até aqueles que não acreditavam em você. Eu quero que você pense agora em algo que parece pequeno na sua vida. Talvez seja aquele emprego que você aceitou porque parecia a única porta aberta. Talvez seja aquela oração que você ora todos os dias, mas que ninguém mais vê. Talvez seja aquele gesto de levantar-se da cama mesmo quando a vontade é desistir. Esses pequenos passos podem parecer sem importância, mas Deus está dizendo hoje para você, eu vou transformar isso em vitória. Eu vou multiplicar o que parece pouco. Eu vou te surpreender de uma forma que você nunca imaginou. É nesse momento que a fé se encontra com a promessa. É nesse instante que o pequeno passo se torna a grande virada. Você já percebeu que muitas das grandes histórias bíblicas nasceram de gestos pequenos? E que a grandeza de Deus se revela exatamente quando o ser humano reconhece a sua pequenez?
Deus está levantando você como testemunho vivo disso. Talvez você não veja ainda, talvez os olhos naturais ainda não consigam enxergar. Mas quando você der o próximo passo, quando você continuar caminhando mesmo que lentamente, Deus vai começar a alinhar as coisas de forma sobrenatural. Você não está andando em círculos. Você não está perdido. Cada pequeno movimento, cada oração, cada decisão de continuar crendo está pavimentando o caminho da sua vitória. Os pequenos passos que você está dando hoje serão lembrados amanhã como os tijolos da grande vitória que Deus está construindo em sua vida. Você vai olhar para trás e perceber que não foram os grandes saltos que mudaram sua história, mas sim as pequenas fidelidades de cada dia, as sementes de oração que você plantou, os gestos de fé que ninguém viu, mas que Deus anotou. E quando você contar o seu testemunho, quando você abrir a boca para declarar o que Deus fez, muitos vão se inspirar porque perceberão que não é sobre grandeza humana, mas sobre um Deus que pega o pouco e faz transbordar. Agora, eu quero te convidar a entregar esses pequenos passos nas mãos de Deus. Talvez seja um projeto que você está começando, talvez seja a reconstrução da sua família, talvez seja o fortalecimento da sua fé. Coloque isso diante do Senhor. Diga para Ele: Deus, eu não tenho muito, mas eu tenho esse passo. Eu não sei até onde consigo, mas eu vou dar esse passo de cada vez. Eu confio que Tu estás comigo. E eu te digo com toda certeza, Deus vai te honrar. Ele vai transformar sua caminhada. Ele vai pegar o simples e fazer algo extraordinário. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça, não é o tamanho do passo que importa, é a direção. Um pequeno passo na direção certa pode ser mais poderoso do que 1000 passos em direção contrária. Hoje, Deus está te chamando para confiar, para seguir, para não desprezar aquilo que Ele colocou em suas mãos. Porque é exatamente assim que Ele constrói grandes histórias, através dos pequenos passos de fé dos seus filhos. E a sua história não será diferente. Você está no caminho. Continue, porque a vitória está a caminho. Meus queridos irmãos e irmãs, olhe para a sua vida com atenção. Cada pequeno passo que você deu, cada oração silenciosa, cada ato de fé que parecia despercebido, tudo isso faz parte de uma história maior que Deus está escrevendo. Muitas vezes queremos acelerar o processo. Queremos ver resultados imediatos, e quando eles não aparecem, nos sentimos frustrados. Mas Deus tem o seu tempo perfeito. E o seu tempo perfeito se revela não nas grandes demonstrações, mas nos pequenos passos que mantêm nossa fé viva e nossa esperança acesa. Lembre-se de José no Egito. Ele começou como escravo, passou por injustiças, encarceramento e rejeição, mas cada um desses passos pequenos e difíceis era necessário para que ele chegasse ao trono. Hoje, muitos olham para as nossas vidas e não entendem por que demoramos tanto para alcançar certas conquistas, mas Deus entende cada detalhe. Cada passo que parece pequeno para nós, é gigante para Ele. Os detalhes são o lugar onde Deus revela seu poder. Aqueles pequenos passos que ninguém percebe, mas que você entrega com sinceridade, paciência e fé, são exatamente o que Deus usa para construir algo extraordinário. A palavra nos diz em 1 Coríntios 1 versos 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso nos ensina que o que parece pequeno ou insignificante não está fora do plano de Deus. Pelo contrário, é exatamente aí que Ele manifesta sua glória. É no que é simples que Ele se revela. E pense comigo, quantas histórias bíblicas começaram com pequenos passos? Quantos milagres nasceram de gestos aparentemente mínimos? Moisés começou cuidando do rebanho de seu sogro. Davi começou cuidando das ovelhas. E a grande colheita só veio quando cada pequeno passo foi dado com fidelidade. Você que está me ouvindo agora, saiba, o seu pequeno passo também conta. Ele é o tijolo que Deus usa para construir uma história de vitória, de transformação e de glória. Não desanime, mesmo quando tudo parecer lento. Não desista, mesmo quando os obstáculos parecerem intransponíveis. Cada passo dado com fé, cada oração silenciosa, cada ato de bondade e paciência é um movimento que Deus usará para revelar sua obra perfeita na sua vida. Hoje, eu te convido a renovar sua fé. Levante o seu coração e diga a Deus: Senhor, eu confio nos meus passos, mesmo quando são pequenos, porque sei que Tu és grande. Eu confio no Teu tempo, porque sei que cada detalhe da minha vida está em Tuas mãos. Porque é exatamente essa confiança que transforma o pequeno em grande. Essa perseverança que transforma o simples em extraordinário.
Essa fé que transforma a sua história em um testemunho que inspirará gerações. A esperança é uma força silenciosa que mantém a alma firme mesmo quando os olhos naturais não veem o resultado. A esperança que faz o agricultor continuar plantando mesmo sem ver a colheita imediata. É a esperança que faz o estudante continuar estudando, o trabalhador continuar trabalhando, quem ora continuar orando. E saiba, a esperança não falha. A Bíblia nos diz em Romanos 5 verso 13 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada pequeno passo, mesmo em meio às dificuldades, é um degrau que te aproxima da promessa. Cada lágrima derramada em oração, cada gesto silencioso de fé, cada ato de paciência, tudo isso está sendo transformado pelo Senhor. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você começou algo que parecia pequeno, sem importância, e hoje vê os frutos dessa ação? Quantas vezes uma palavra de fé, uma atitude humilde, uma oração silenciosa transformou situações que pareciam impossíveis? Deus quer que você veja isso como um padrão divino. Ele trabalha com o que você tem, ele honra a sua fidelidade, ele transforma o pouco em muito, o simples em extraordinário. Você não precisa ter recursos enormes, uma posição de destaque, ou talentos excepcionais para ser usado por Deus. Ele precisa apenas da sua disposição, da sua fé, da sua perseverança e do seu coração aberto. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um convite especial. Se você está tocado por essa mensagem, se você sente que Deus está falando ao seu coração através destes pequenos passos, clique no botão de inscrever-se no canal, ative o sininho de notificações e faça parte desta comunidade de fé e oração. Aqui, todos os dias, compartilhamos mensagens que fortalecem a fé, orações poderosas, reflexões profundas e testemunhos que inspiram. Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente e acompanhar cada passo que Deus está guiando na sua vida. E compartilhe também com amigos e familiares que precisam ouvir essa palavra. Você pode ser um instrumento de Deus para encorajar alguém que está desanimado, alguém que está tentando e sente que nada dá certo. O seu pequeno passo em compartilhar esta mensagem pode transformar vidas. Querido irmão, querida irmã, nunca subestime a importância de cada pequeno passo. Nunca despreze aquilo que você acha que é pouco. Deus vê o que você não vê. Deus trabalha com o que você tem. Deus transforma o aparentemente pequeno em algo grandioso. Hoje, olhe para sua vida e reconheça que cada passo dado com fé, cada oração, cada ato de bondade, cada gesto de perseverança é parte de uma história que Deus está construindo. E quando você olhar para trás, verá que todos os passos, mesmo os mais simples, foram fundamentais para que você chegasse exatamente onde deveria estar. Então continue. Continue orando. Continue confiando. Continue dando seus pequenos passos, porque Deus está construindo algo extraordinário em sua vida, e ninguém poderá apagar ou diminuir o que Ele está fazendo. Senhor Deus, eu te agradeço por cada passo dado, mesmo quando parece pequeno. Obrigado por cada detalhe da minha vida que o Senhor está transformando. Ajuda-nos a reconhecer a grandeza escondida nos pequenos passos, a confiar no teu tempo, a permanecer firmes na fé e a nunca desistir. Que cada pessoa que me ouve agora possa sentir tua presença, possa se fortalecer em ti, possa ter esperança renovada e coragem para continuar caminhando. Que o pouco seja suficiente para te transformar em vitória. Que cada ato de fé seja multiplicado, e que todos possam testemunhar a tua glória através de suas histórias de perseverança. Eu te entrego essa oração e já te agradeço pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Se você sente que Deus está guiando seus pequenos passos e deseja continuar fortalecendo sua fé a cada dia, clique agora em inscrever-se no canal e ative o sininho. Aqui, vamos caminhar juntos, refletir sobre cada detalhe da vida que Deus transforma, ouvir orações poderosas e testemunhos que inspiram. Não deixe passar a oportunidade de fazer parte desta comunidade de fé e esperança, e compartilhe com quem você ama para que mais pessoas descubram que cada pequeno passo é parte de uma grande história que Deus está escrevendo.